Corre um boato na beira do rio. Bom, não podemos falar do Rio São Francisco sem mostrar o Rio São Francisco. Como você pode ver do lado de cá, a gente vê como é que está a escassez do Rio São Francisco. Aqui nessa parte de baixo, você pode ver que aqui era o Porto do Salgado, onde tinha a maior renda da cidade de Januária entre as décadas de 50 às décadas de 80. Naquela parte ali, você pode ver as queimadas que eles fizeram para colocar parque fluvial para poder tentar trazer mais renda para a cidade de Januária. Agora vem comigo que vamos mostrar para você um pouco mais sobre a parte interna do rio. Bom, como você pode ver aqui, a parte do Rio São Francisco já está bem mais baixa do que o normal. Por causa que na época do meio do ano é a parte que é a época que ela fica mais baixa. Ela fica sempre, ela aumenta a quantidade de volume de água na época de janeiro, que vem a maior quantidade de chuva. Então, como vocês podem ver, a mata ciliar da parte de baixo aqui, na parte ribeirinha aqui do Rio São Francisco, está queimada, como eu tinha dito um pouco mais cedo, para fazer o parque fluvial. Como você pode ver, não é só o governo que também estraga com o nosso meio ambiente. Pessoas ribeirinhas que moram aqui jogam lixo perto da mata, que acaba dificultando. Que só tenho esse rio pra viver. Quais as consequências que a perda do Rio São Francisco vai causar para as pessoas que moram naquela parte ribeirinha? Eu acredito que o rio ali para elas é uma fonte de tudo, né? Tanto de abastecimento, tanto de locomoção e também faz parte ali deles, né? Então eu acho que para eles ali a comunidade ribeirinha vai fazer uma falta então. Quem é que polui os rios? São as pessoas que moram na mesa, são as empresas? A empresa, acho que nós mesmos, né? Acho que o homem em si contribui com um pouquinho de tudo, mas as empresas têm que ser um papel maior. Você sabe alguma coisa que a gente possa fazer, nós moradores aqui, ribeirinhos, que podemos fazer para poder preservar o Rio São Francisco? Agora só pensa em conscientização mesmo, né? De falar um com o outro, da importância, né? Agora mesmo a gente ficou com tanto medo da barragem, né? De vir. E só quando a gente teve esse medo mesmo que a gente viu, né? O quão importante o rio é pra gente. Então acho que se cada um começar a conscientizar, claro que acaba sendo bem pouco, né? Tanto que ele precisa, mas acho que é uma boa iniciativa. A senhora com vazanteira sabe mais do que a gente que o rio já mudou bastante. Então, quais consequências a senhora acha que a perda do Rio São Francisco vai trazer pra gente? Muita perca, né? A falta da água, né? As vazantes que a gente planta mesmo, esse ano a gente nem plantou ainda, porque subiu muito a vazante. Falta de chuva, a degradação do rio, tudo isso ajuda. E quem a senhora acha que é o culpado por tudo isso? A maioria é culpada do homem, né? O homem. O ser humano. É o ser humano que é culpado, né? Porque tem muita degradação do rio. O rio desbarranca muito, aí vai degradando o rio. A senhora conhece algum projeto que alguma empresa privada ou até mesmo o governo faz para tentar manter o rio vivo? Não. Não conheço. Nada. Nada. Por enquanto, nada. E o que a senhora sente quando olha pro rio hoje e vê a situação que ele tá? Tristeza, né? Quem viu o rio antes, quando eu vim pra aqui, pra mim ver ele hoje, dá muita tristeza. Quais consequências o senhor acha que a perda do Rio São Francisco vai trazer pra gente? Consequências são várias, né? Porque é considerado um dos maiores rios do país, né? Tirando Amazonas? o Amazonas, tirando lá aquele que sai lá do Paraná, desce lá para... Então é um dos maiores que nós temos aqui, é o Rio São Francisco, né? Então, como o Rio São Francisco vai secando, as consequências são muito grandes. Tem que parar com determinadas irrigações,
tanta coisa, já há lugar que já foi obrigado a parar. Né? A própria população que depende do rio para sobreviver, né? Pescadores. Sim, os pescadores não tem mais como viver da pesca, porque não tem mais peixe praticamente. E quem que o senhor acha que é o responsável por isso? Eu acho que é muita gente, né? Porque o que acontece não é só isso, mas isto é o principal. Porque o desmatamento tem sido muito grande em todo o país. E quando se desmata a margem do rio, o assoreamento do rio vai cada vez aumentando e aí vai perdendo toda a vida do rio, seja ele qual for. E quando o senhor vê isso, o que o senhor sente? Quando o senhor vê que o rio está acabando, que não é mais como antigamente? Tristeza. O senhor conhece algum projeto do governo para manter o rio vivo? Que trabalha Até pra então, isso? nem nunca ouvi falar de um projeto desse. E se tiver, não tá dando certo. Hein? E se tiver, não tá dando E certo. se tiver, não dá certo, porque a primeira coisa que teria que fazer era reflorestar mais do rio todo. E isso eles não vão fazer mesmo. Coisas outras que diríamos que são de necessidade mais rápida, eles não fazem, quanto mais, né? Sem depender do governo, o que a gente pode fazer, nós, com os moradores ribeirinhos aqui, podemos fazer para tentar manter o rio vivo? Conscientizar as pessoas, principalmente, né? Porque sem consciência, e muitos não têm consciência disso. Que o rio está acabando, né? Sim. Lamento que está acabando, os pescadores, o rio está acabando, não tem mais peixe, mas ninguém pensa em fazer nada. Quais as consequências que a perda do Rio São Francisco trará para nós, moradores das cidades ribeirinhas? Prejuízo muito grande. Primeiro que os moradores ribeirinhos dependem exclusivamente do Velho Chico. A pesca, as lavouras, né, são meios de sustentação da maioria das famílias ribeirinhas. Então, seria uma consequência, a perca do Rio São Francisco é uma consequência negativa para esses moradores, porque influencia diretamente na sua economia. Para você, que polui os rios? Na verdade, algumas empresas, né, na maioria das vezes também falta um pouco de conscientização dos moradores ribeirinhos. Então, existem vários poluentes, né? E infelizmente isso vem causando um grande transtorno, vários danos à natureza e ao nosso Velho Chico, que vem morrendo a cada dia por consequência disso. Você conhece algum projeto da prefeitura ou de algum órgão público ou privado que esteja tentando manter o rio vivo? Veja bem, a gente tem feito algumas ações, né, comunitárias nesse sentido. Não existe nenhum projeto exclusivo aqui dentro do município de Januária que venha contemplar as margens do Velho Chico, nesse sentido de planejamento para que o rio não venha a ser poluído. Mas o nosso trabalho ele é constante. O nosso trabalho ele é um trabalho, né, de ações que a gente vem fazendo nas margens do rio, e isso vem nos ajudando bastante, porque de uma certa forma, pelo menos na região, ali na parte de Rua de Baixo, Bem Bom e adjacentes ali bem próximo, a gente vem conseguindo manter, né, a limpeza ali naquela orla. Infelizmente já vem acontecendo também alguns locais, o pessoal vem colocando como acúmulo de lixo ali à beira do rio, mas a gente vem limpando e agora a gente vai entrar com um trabalho de conscientização para tentar reverter esse quadro. O que nós, os moradores das cidades ribeirinhas, sem depender do governo, devemos fazer para poder manter o rio vivo? Cada um fazer sua parte, cada um manter na consciência de que as coisas, as responsabilidades não é só do poder público, e sim cada um colocar na sua consciência aquilo que deve ser feito para que venha beneficiar a si próprio. Por quê? Porque a partir do momento que você mantém, né, o rio vivo, você está ajudando a si próprio, até porque nós somos dependentes exclusivamente da água do Rio São Francisco.
Não tem mais, era só isso mesmo. Obrigado, vereador Digão. Estamos aqui sempre à disposição. Forte abraço, nosso povo. Quais as consequências que a perca do Rio São Francisco trará para nós, moradores da região ribeirinha dessas cidades de Rio Conho? Bom, além da perda do bem principal, que é a água, do prejuízo para o meio ambiente, que certamente será o maior, nós teremos um prejuízo cultural muito grande, haja vista que o Rio de São Francisco, como eu costumo dizer, muitos costumam dizer, que é o chamado Rio da Integração Nacional, ele fez com que o nosso Vale de São Francisco florescesse culturalmente. O assoreamento do rio, todas as complicações com as matas ciliares, né? Tudo que envolve o rio, o fato de a gente quase não ter mais peixe, né? Muitas espécies de peixe que já estão extintas, e isso tudo também faz parte da cultura, mas se a gente pensar em termos ambientais, o maior prejuízo é realmente o prejuízo do ecossistema, é um prejuízo para o meio ambiente. Mas eu particularmente acho que nós teremos um grande prejuízo também, como eu já disse, na questão cultural, as histórias do rio, as histórias do homem, as histórias imaginárias dos seres do rio. Talvez para mim, como educadora, como professora, seja esse o maior prejuízo. Me lembrei agora que numa conversa com o seu Binu, todo mundo aqui acho que conheceu o seu Binu, né? Seu Binu é uma pessoa muito importante para mim, um pescador, né? Seu Binu costumava dizer, e isso aparece em um monte de lugares, tem uns documentários, né, que foram feitos com o seu Binu, eu fiz umas entrevistas com ele, e ele dizia que sentia muita falta da época que os surubins vinham numa ribada. E ele dizia, tenho muita saudade de quando eu via no rio uma ribada de surubins. Essa era uma coisa que eu gostaria de ter visto. E aí quando você perguntou assim, o que é que a gente vai perder, eu disse que a gente vai perder história, né? A gente vai perder história, sim. E foi nessa tentativa de não fazer com que essas histórias se perdessem, que eu e uns amigos recuperamos um manuscrito antigo do professor Manuel Ambrósio. Já havia sido impresso em 1937, foi escrito entre 1904 e 1912, que é essa obra que se chama Brasil Interior. Ela é de autoria do professor Manuel Ambrósio. Nós reunimos os manuscritos e reeditamos a obra na tentativa de que essas histórias elas não morram, né? Que essas histórias elas não se percam. E realmente eu acredito que o que a gente mais perde, né? Com o assoreamento, com a poluição do rio, o que a gente mais perde assim, é o que a gente tem de maior de patrimônio cultural. Para você, quem poluiu os rios? Com certeza não são os pescadores. Ainda que se ouça muito dizer, né, que os pescadores fazem muito mal para o rio, porque pescam na época da Piracema, porque pescam peixes em um tamanho que ainda não era hora, né, de ser pescado, que usa uma malha, sei lá, 14, né, quando deveria usar uma malha maior, né, para pegar peixes maiores. Na verdade, quem faz muito mal para o rio somos nós mesmos, com o lixo que nós descartamos indiscriminadamente na cidade, com o fato de a maioria de nós achar que a gente pode jogar o lixo fora, né, para algum lugar, como se houvesse algum lugar fora do planeta para onde a gente pudesse jogar o lixo. E as grandes empresas, né, que poluem São Francisco, a gente sabe disso. Os desastres, os dois últimos desastres ambientais, são dois últimos desastres ambientais
sobre os quais nós falamos com frequência, mas e tantos outros, né? Os peixes morrem no São Francisco não é de hoje, os peixes morrem no São Francisco não por conta dos últimos acidentes, né? Mas eles estão sempre morrendo no São Francisco. Há espécies de peixes já extintas no São Francisco por causa de poluição de grandes empresas, que também são de nossa responsabilidade. Você conhece algum projeto de um órgão público ou privado que esteja tentando manter o rio vivo? Tem um projeto que eu acho muito bacana, que não é exatamente sobre São Francisco, mas é sobre um dos rios, dos seus efluentes, né? Um programa que recuperou o rio Coxá. Lá tem uma área de preservação ambiental. É um programa que eu gosto muito. Na Unimontes existe um projeto no campo de São Francisco que todos os anos eles fazem uma limpeza na beira do rio. Em Januário a gente já participou, não era um projeto nosso, né, mas assim, nós já participamos de um projeto também de limpeza à beira do rio. Só que eu particularmente acho que não é uma coisa assim que dê muito resultado, porque não basta só ir até lá e limpar, né, porque o lixo vai voltar. A gente precisa de uma campanha muito maior de conscientização e principalmente de pertencimento. Fazer com que as pessoas sintam o rio como seu e que por isso tenham vontade de cuidar, sem ficar esperando que um órgão público ou que uma grande empresa vai fazer. O que nós, moradores da cidade de Ribeirinhas, podemos fazer para manter o rio vivo sem necessitar do órgão público? Métodos. Necessariamente a gente precisa, né, dos órgãos públicos, a gente precisa da conscientização das grandes empresas que poluem os rios, né, em geral, elas precisam sim se responsabilizar por isso. Mas atendendo assim exatamente a sua pergunta, o que nós como cidadãos, né, podemos fazer? Nós podemos cuidar do nosso lixo. Eu acho que cuidar do nosso lixo já seria uma grande contribuição para o rio. Como eu disse antes, não há lugar para fora do planeta para a gente jogar o lixo, né? A gente joga o lixo por aqui mesmo. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer com o lixo que é reciclável, né? A gente pode separar o lixo. Aí eu sei que alguém vai dizer, nossa, mas aí eu separo o lixo e depois o carro do lixo pega e mistura tudo naquela caçamba. Tá, mas faça sua parte lá, né, na sua rua, ou nem que seja o lixo da sua casa. Faça compostagem com o lixo que você retira da cozinha, né, resto de comida, essas coisas. Reutilize, reaproveite. Aqui no campus tem uns espaços que a gente costuma chamar de lixão. Na verdade não tem nada de lixo, né? Mas tem aquelas coisas que vão se quebrando e a gente acaba reutilizando, né? Dando outras utilidades para essas coisas que vão se quebrando. Então a gente costuma dizer que nada aqui no campus a gente joga fora, né? O lixo da cantina, tem a pessoa que reaproveita o lixo da cantina, as embalagens de material de limpeza, aquelas que não são recolhidas, né, pelas empresas, nós sempre doamos para um projeto muito bacana cuja sede é lá no Alegre, uma comunidade de artesãs. Elas fazem bolsas, tecem bolsas com material que é plástico. Eu acho que é uma ideia, é pouco, né? Pode parecer incipiente, mas se cada um de nós, né, cuidar do nosso lixo, eu acho que já é uma grande contribuição para o rio. No demais era assim isso mesmo. Obrigado, Roseles. Tudo bem. Não deixe morrer, não deixe o rio morrer, senão que será de mim, que só tenho esse rio pra viver. Senão que será de mim, que só tenho esse rio pra viver.
Que será? Que será de mim? Que será de mim? Que será de José Serafim? Qual será o destino do menino que nasceu e cresceu aprendendo a pescar surubim? Que será? Que será de mim?